6h10. Esses 10 minutinhos é para dar o tempo para o pessoal que já se adaptando à live se preparar, levantar, lavar o rosto, tomar um café, agradecer a Deus pelo fôlego de vida, receber de Deus uma breve palavra matutina. Então sejam bem-vindos e a paz do Senhor. Irmã Fabiola, irmã tá aqui, irmão Warley, né? Então uma mulher na foto, estão varando atrás, né? Irmão Warley, Deus abençoe. Irmão Leandro, Deus abençoe sua vida. Já comece por gentileza, a compartilhar esta live com alguém. Convide alguém, levante alguém agora. Aqui em BH, está tendo aquela garoinha, aquela chuvinha. É aquele momento que ninguém quer levantar da cama, nem para poder trabalhar, né? Mas desperta tu que dorme, né? Você deitou, colocou a tua cabeça no travesseiro porque Deus te sustentou. Você acordou bem porque Deus te sustentou. Então, levante, receba o refrigério da palavra. Vem conosco aprender mais um pouco da Bíblia Sagrada. Então vamos aguardar mais um pouco, porque 6h10 nós vamos começar a nossa live para a glória de Deus. Pai do Senhor, meu irmão Erickson, forte abraço. Queridos, quem for entrando, vai falando de onde você é, para a gente já cumprimentar você, abençoar a sua cidade, seu bairro, ou até mesmo o seu estado. Meu irmão Leandro, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor. Abaixa um pouco o fundo musical. Baixar um pouco o fundo musical. Deixa eu ver aqui se eu consigo abaixar um pouco. Pronto, acredito que melhorou. Abaixei o fundo musical. Eu acredito que a minha voz está saindo um pouco melhor agora, né? Estamos trabalhando para comprar um fone, um mini microfone, na verdade, né? Para nós melhorarmos a qualidade do som. Pastor Mateus Pereira, Deus abençoe sua vida. Rildo, Deus abençoe sua vida. Amém, Vaz. Melhorou, né, irmão Leandro? Que bom. Vai compartilhando aí, pessoal, essa live com alguém, acorde alguém. É uma série única, não pretendo repeti-la. Tenho pagado um preço para que esse estudo saísse. Na verdade, a minha vida no cotidiano tem sido muito corrida, né? Eu estava ontem, eu cheguei ontem da Bahia, lá onde eu fui ministrar ontem. Esse final de semana não tinha aeroporto por perto, então os irmãos tiveram que comprar passagem de ônibus. Saí de lá na segunda-feira, 3 da tarde, cheguei aqui na terça-feira, 5 horas da manhã. Então o corpo está bem dolorido, fora os afazeres que eu tive durante o dia inteiro ontem. E preparar estudo da live, mensagens, orar, resolver problemas diários. É um preço que se paga, né? Mas todo preço é passivo de um resultado, de uma colheita. Você paga o preço hoje, a colheita vem depois, o resultado vem depois, né? É prazeroso. É prazeroso.
Temos 3 pessoas na live, né? Que está fixa, parece. Na verdade, muitas pessoas me cobraram porque nós não estávamos conseguindo fazer a live dentro daquele padrão de um dia sim, um dia não, devido a alguns compromissos, né, que surgiu, que eram compromissos urgentes e eu não poderia deixar de atendê-los. Então não deu para pegar aquela sequência, né? Mas o importante é que nós estamos de volta e estamos retomando de novo a nossa sequência desta série. Tá, pessoal? Então lembrando os irmãos que esta série acontece. Ela vai acontecer e está acontecendo. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então, sexta-feira nós estamos de volta de novo com a nossa série. Tá? Então não fique de fora. O sábado e domingo eu não faço a série porque eu viajo. Próximo final de semana estarei em Marilândia, lá no estado do Espírito Santo, ministrando. Eu retorno na segunda-feira, então nossa live vai retornar depois da sexta-feira agora, ela retorna na terça que vem. Tá bom, pessoal? Porque eu vou precisar de um espaço de tempo, porque eu não tenho estudo pronto. Eu preparo o estudo, porque eu tenho que preparar uma mensagem por dia, praticamente, devido às agendas que eu tenho. Né? Então, eu preparo a mensagem, isso aqui não é pão guardado, é pão que vem quente. Então você vai estudando, Deus vai preparando os caminhos para a gente poder chegar aonde Deus pretende, né? Que seus ouvintes sejam alvo da sua vontade através da palavra. Tá bom, pessoal? Os irmãos aí me desculpando aí, os movimentos, eu pretendo ser bem natural, né? Esse negócio de ser robótico demais é comigo não. Eu gosto de ficar bem tranquilo, o mais natural possível. Jesus abençoe o seu dia também, irmã Luana. Deus abençoe o seu dia também, tá? Tem 2 irmãs Luana, parece, né? Irmã Luana Stevens. Não é a mesma, é a mesma. Deus abençoe o seu dia também, minha irmã. Está quase dando o nosso momento. Eu não serei prolixo nos tópicos hoje, porque nós temos aí provavelmente uns 9 tópicos. Não sei se vai dar para falar todos, mas eu tentarei não ser loquaz para podermos desfrutar do máximo das revelações, né? Ou das iluminações que Deus tem nos dado através desta série. Bom dia, irmã Fabiana Nonato, minha digníssima esposa. Ela está aí comigo junto e misturado, né? Isso é muito bom. Já estava num sono profético aqui, profundo. Aí Jeová despertou ela. Quando eu ministro, ela intercede.
Irmão Alexandro, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Irmã Luana, vamos compartilhar a live por... Ore pela minha vida sentimental. Amém, meu irmão. Pode contar com as minhas orações, tá? Nós sempre estamos nos alguns horários definidos de oração. E eu sempre estou colocando vocês na minha oração. Então vou fixar o seu nome lá e estarei orando pela sua vida. Pois bem, pessoal, são 6h10. Eu sou o pastor Thiago Nonato. Nós vamos começar a nossa live matutina com o projeto Momento Produzindo no Reino, com a série Os 7 Desertos que a nação de Israel passou até chegar na terra de Canaã. Queridos, na live passada nós falamos sobre o deserto de Refidim, que alguns pensadores da Bíblia entendem que no original significa o lugar do descanso. E nós falamos algumas coisas ali sobre essa questão do lugar do descanso e damos sequência até chegar no próximo deserto. Então nós estamos hoje falando sobre o deserto de Sinai. O deserto de Sinai é o 5º deserto que a nação de Israel passou por ele antes de chegar na terra da promessa. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 19, para termos a referência, para termos uma base para o corpo sermonário dessa série, para darmos sequência aí neste deserto, que é o 5º deserto que a nação de Israel passou antes de chegar na terra da promessa. Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 1 diz assim: Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Soberano Pai e eterno Deus, glorificamos ao Senhor pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Glorificamos porque o Senhor nos permite a continuar a respirar. O Senhor zelou da nossa madrugada, o Senhor zelou do nosso amanhã. Revela-nos, ó Deus, a tua vontade através da sua palavra. Saca-me da tua aljava, eterno Deus, e glorifica o teu nome enquanto eu ministro esta palavra. Que vidas sejam alvejadas, alcançadas, que relacionamentos sejam restaurados, vidas espirituais sejam restauradas, famílias sejam tocadas, ministérios sejam alavancados através desta série. O que estou fazendo aqui é para que o seu nome seja glorificado, ó Pai. E o Senhor sabe muito bem que não é nada para a glória do homem, porque se fosse para a glória do homem, eu não faria uma live em um horário deste. É um horário, ó Pai, onde poucos querem estar de pé para ouvir a tua palavra ou ter um contato ou uma comunhão contigo. Mas eu quero pedir a ti, ó Deus, que aqueles que ficarem conosco nesta live, fale com eles, toque neles, ó Deus, e glorifica o teu nome. Mais uma vez, glorifica o seu nome. Amém. Queridos, como diz para os irmãos, este é o 5º deserto. Esse é o deserto do Sinai. O deserto do Sinai, ele é, dentre os outros, um deserto especial. Porque nesse deserto, Deus vai estabelecer com Moisés e o povo uma série de experiências. O contato se torna mais afunilado. O significado da palavra Sinai no hebraico é conhecido também como Monte Horebe. Lembra? Lá no Monte Horebe, Moisés teve a visão teofânica, ou uma teofania
da manifestação do próprio Deus em uma sarça. A Bíblia diz que lá ele contemplou uma sarça pegando fogo, entendeu que a visão era grande, e quando ele vira para olhar para aquela sarça, uma voz sai do meio dela, do meio do fogo que nela queimava, dizendo para ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é o lugar santo. E ali Moisés Deus naquela sarça, ao ponto de Deus se revelar para ele, dizendo que ele foi separado para descer até a terra de Canaã, porque ouviu o clamor da nação, para tirá-los de lá com mão forte. Moisés questiona, dizendo: quem eu direi quando eu entrar na terra da promessa, ou melhor dizendo, na terra do Egito, para resgatar o povo e direcioná-los até a terra da promessa? E o Senhor falou a ele: eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Que o eu sou te enviou. Que no original é Erie Asher Erie, no hebraico, que significa vai, porque eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Então você percebe que o Monte Sinai é o Monte Sinai das revelações transcendentais de Deus a Moisés e ao povo. O Sinai também é considerado como uma península e é chamado também de Península do Sinai. E é interessante entender que o Monte Sinai também ele é conhecido no árabe como Gilel Mussar, que significa o Monte de Moisés, tá? Esse monte, ele dentro de uma visão ou dentro de um contexto religioso, ele é importante para quem? Num contexto religioso, o Monte do Sinai é considerado sagrado por 3 religiões, para melhorar. Primeiro, ele é considerado sagrado para o judaísmo. Segundo, ele é considerado sagrado para o cristianismo. Terceiro, o Monte Sinai é considerado sagrado para o islamismo. Ok? Queridos, o que nós aprendemos dentro do Monte Sinai? Eu tive que maximizar o máximo possível aqui, porque o Monte de Sinai leva a nação de Israel a uma experiência bem longa. Aqui nós vamos até o capítulo 35, 34, 33, 32. Deus se revelando para o povo. É nesse Monte Sinai que de lá vai sair as tábuas da lei. De lá o Senhor vai tratar dos procedimentos, os rituais que a nação de Israel passará a ter após receber a tábua da lei, a separação dos sacerdotes, a tenda da congregação, o tabernáculo. É um processo bem longo, ok? Então eu vou resumir aqui, porque o nosso foco é as lições que nós aprendemos com os desertos. Então nós não iremos ficar focado, tá, ali nas tábuas da lei, tá, no procedimento do que Deus estabeleceu para o povo, o que eles irão comer, o que eles irão vestir, como irão agir, tá bom? As ações semanais, diárias, nós vamos tratar aqui mais naquilo que nós estamos focados a aprender com os desertos. Então, assim como todos os outros desertos, nós tiramos lições para nós podermos estar tratando aqui com vocês esta manhã. Nós encontramos também no deserto de Sinai algumas lições. E que lições são essas, pastor Tiago? Na verdade, nós vamos encontrar aqui no deserto de Sinai 3 níveis. O Monte Sinai, ele vai nos levar a aprendermos aqui 3 níveis de relacionamento que se pode ter com Deus. Se você quiser anotar aí, é importante. 3 níveis
de relacionamento que nós podemos ou que alguém pode ter com Deus, tá? Se você vai perceber que esse Sinai, no deserto de Sinai tem um monte, e como esse monte está ligado ao deserto, então nós chamamos de Monte Sinai. Na verdade, é o deserto de Sinai, mas ali há um monte, e é nesse monte que Deus decide se revelar com uma glória assustadora à nação de Israel. Então, observe bem que a primeira lição que nós aprendemos aqui com o deserto do Sinai é que este monte no deserto do Sinai, ele revela-nos 3 níveis de relacionamento que nós podemos ter com ele, pois este monte foi explorado por Moisés, este monte foi explorado por Josué, e esse monte foi explorado pela nação de Israel, não na sua totalidade. Então vamos lá. Qual que é o primeiro nível de relacionamento que podemos ter com Deus no Sinai? O primeiro nível é dos que ficam no pé do monte. Grava isso. O primeiro nível é dos que ficam no pé do monte. O segundo nível é dos que ficam no meio do monte. E o terceiro nível é dos que ficam, ou dos que sobem, melhor dizendo, ou que vão para o topo do monte. Tá? É isso que Deus quer que nós aprendemos aqui. O Sinai é o monte do lugar aonde você decide estar em um nível de relacionamento com Deus, sendo que no mesmo Deus se revelou, Deus desceu, Deus manifestou. Pastor Tiago, aonde podemos encontrar isto? Primeiro, eu disse para os irmãos que o primeiro é o nível dos que ficaram no pé do monte. Capítulo de número 19 e versículo de número 17. Capítulo 19 e versículo de número 17 do livro do Êxodo. Olha lá. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E puseram-se ao pé do monte. Pastor, aqui está então o primeiro nível de relacionamento. Sim, parou para perceber que a nação de Israel não vai para o meio do monte, e muito menos eles alcançam o topo do monte, aonde Deus revelou na profundidade, aonde Deus se revelou na intensidade para Moisés. Eles ficam no pé do monte. E geralmente, se eles estão no pé do monte, eles estão distante de um relacionamento profundo com Deus, porque é ali que Deus se revelou na profundidade. Então aprenda uma coisa, nós vamos encontrar aqui pelo menos 3 características de quem escolhe um relacionamento no pé do monte. 3 características de quem escolhe um relacionamento no pé do monte. Qual que é a primeira característica de quem escolhe um relacionamento no pé do monte? Quem escolhe um relacionamento com Deus no pé do monte, ele não passa e não passará de uma testemunha ocular. Vou repetir. Ele não passa e não passará de uma testemunha ocular. O nível de relacionamento é muito baixo. O nível de relacionamento é muito básico. O nível de relacionamento é muito raso. E se este nível de relacionamento é muito raso, então quem tem um relacionamento no pé do monte, ele não passará de um telespectador, de uma testemunha ocular do que está acontecendo no topo. Olhe, observe bem, nos versículos de número 17 e versículo de número 18. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se no pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava,
porque o Senhor descera sobre ele em fogo, não no fogo, em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia acrescendo em grande maneira. Escute isso aqui, por gentileza. Parou para observar que o monte está fumegando, trovões e relâmpagos estão acontecendo lá no topo do monte, mas a nação de Israel não está desfrutando de nada disso. Está entendendo? Observe bem que quando a nação de Israel está no pé do monte, eles viram o Sinai fumegar, mas não fumegaram no Sinai. Vai anotando aí. Eles viram o Sinai fumegar, mas não fumegaram no Sinai. Eles viram Deus descer sobre ele em fogo, mas não foram envolvidos pelo fogo. Eles viram a fumaça subir, mas não foram envolvidos pela glória. O relacionamento limitado de pessoas é um relacionamento limitado de pessoas que não se envolvem. Eles ficam de longe, tá? Eles nunca têm uma experiência para contar. São relacionamentos de pessoas com Deus que eles nunca têm uma experiência para contar. Eles sempre são uma testemunha ocular do que acontece. Eles nunca estão envolvidos. Eles nunca buscaram ou buscam a sua própria experiência. Já viu esse tipo de pessoa que ele só sabe contar do testemunho de alguém? Ele só sabe contar da experiência de alguém? Observe que eu, como pregador, eu tenho as minhas dificuldades de ficar contando só testemunho dos outros. Eu tento o máximo buscar um testemunho meu, uma experiência que eu tive com Deus. Porque eu não quero ficar apenas como testemunho ocular. Eu não quero viver apenas de testemunho dos outros. Eu quero passar a ter a minha própria experiência. Gente que vive uma vida rasa, que fica no pé do monte, ele apenas vislumbra, ele apenas tem uma visão do que está acontecendo, mas não se envolve. O monte está derretendo, mas ele não está participando daquele momento. Ele não se envolve naquele fogo. Os trovões e relâmpagos estão lá, mas ele não está envolvido nesses mistérios. A nuvem ou uma fumaça de glória se manifesta, mas ele não é envolvido na glória. Esta manhã o que Deus está falando com alguém aqui é: se envolva. Busque as suas próprias experiências. Não fique no raso, não fique no pé do monte, sobe um pouco mais. Vai graduando nessa escala. Comece a ter as suas próprias experiências. Você vê toda vez que você vai na igreja alguém contando uma experiência diferente, mas você não tem a sua. Tem gente que não tem um mínimo de experiência espiritual com o Senhor, porque decidiram ficar de longe, decidiram ficar no raso. E eu vou repetir mais uma vez. São pessoas que viram o Sinai fumegar, mas não foram no Sinai, não estavam lá. Viu Deus descer em fogo, mas não foram envolvidos pelo fogo. Irmão, já está na hora de você sair dessa mesmice espiritual. Já está na hora que quando a glória de Deus manifestar lá no templo, você se envolva. Entra no meio. Busca de Deus uma revelação espiritual. Busca de Deus visões espirituais. Você precisa de tomar uma decisão e não ser apenas, não estou dizendo que você não deva fazer, mas não ser apenas um crente 6 horas por mim. Fulano, 6 horas por mim, viu? Ciclano, vocês oram por mim. Ô Bertano, quando você lê aquele texto lá que descer aquela iluminação, manda para mim aquela palavra lá. Está na hora de você começar a se envolver, se misturar. Está na hora de você começar a buscar essa presença de Deus e não ficar de longe.
Deus está te chamando para um relacionamento próximo, para um relacionamento íntimo. Está na hora de você buscar as suas próprias experiências e não ficar no raso, e não ficar no pé do monte. O Sinai é o monte aonde você escolhe qual nível você fica no seu relacionamento com Deus. A segunda característica de quem decide ficar no pé do monte, segunda característica de quem escolhe um relacionamento no pé do monte, é que ele prefere um relacionamento de longe, pois não consegue ouvir a voz de Deus no meio do barulho. Anote isso aí de novo. Anote isso aí, por gentileza. Mais uma anotação. Quem prefere, isso aqui é a segunda característica de quem escolhe um relacionamento no pé do monte, é qual, pastor? É alguém que prefere um relacionamento de longe, pois não consegue ouvir a voz de Deus no meio do barulho. Parou para perceber? Versículo de número 18 e versículo de número 19. Eles disseram para Moisés: fala tu conosco e não Deus, para que não morramos. Por quê? Porque de longe eles só ouviram os trovões. No versículo de número 18, no versículo de número 17, eles estão apavorados, preocupados. Por quê, pastor Tiago? Porque estão vendo relâmpagos, o monte está chacoalhando, Deus desce como fogo no pé do monte, parece que tem uma trombeta lá, o Senhor está manifestando e o Senhor veio no meio do barulho. O Senhor veio no meio do barulho. E eles estão agora com medo, dizendo para Moisés: Moisés, nós não queremos falar com Deus, porque senão nós vamos morrer. Moisés, nós ouvimos o monte chacoalhar, nós vimos o monte chacoalhar, nós vimos trovões e relâmpago, nós vimos uma fumaça subir. Ô Moisés, nós preferimos ficar de longe, fala tu, porque é barulho demais. Enquanto o povo está falando para Moisés falar no lugar de Deus, porque Deus está falando no meio do barulho, porque não estou ouvindo a voz de Deus, Moisés está no meio do barulho, próximo do barulho, porque ele estava perto. Vou repetir. Moisés está perto do barulho, no meio do barulho, e está ouvindo Deus falar, porque estava perto. Enquanto você ficar de longe, em um relacionamento raso, você só vai ver um monte cheio de barulho. E um monte fazendo barulho não é problemas. E você vai enxergar problemas lá. Vai ver problemas lá. Mas se você vir para perto, você vai ver que mesmo no meio do chacoalhar, mesmo no meio daquilo que você pensa que é problema, que é barulho, a voz de Deus está lá. É porque você está longe demais. Haverá momentos que Deus vai manifestar na brisa. Haverá momentos que Deus vai manifestar no silêncio. Mas haverá momentos que Deus vai manifestar no meio do barulho. A voz de Deus vai falar no meio do barulho. O problema é que você está distante demais. E quando você está distante demais, você consegue ouvir o barulho, enxergar o que está acontecendo e o que está trazendo o barulho, mas não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus está falando contigo nesta manhã: vem para perto. Pastor, mas está turbulento demais, está barulhento demais. Vem para perto. Pastor Tiago, mas é um furacão, é terremoto. Vem para perto.
Deus está te chamando para perto. Há momentos que Deus vai te mandar retirar para falar contigo no silêncio. Amanhã vai ser, há outros momentos, perdão, que vai ser no meio do barulho que Deus vai falar com você. Para o povo que está no pé, para o povo que está no raso, era apenas barulho lá no topo do monte. Para o povo que está no pé, é apenas problema lá em cima do monte. Mas para quem está no topo, é a voz de Deus falando. É a voz de Deus direcionando. Deus está falando para alguém. Não perca a minha voz no meio do barulho. Não perca a minha direção no meio do barulho. Venha para perto, porque quanto mais perto você tiver de mim, mais sensibilidade você terá. O barulho não pode tirar a tua sensibilidade auditiva, espiritual. Tem pessoas que se perdem no meio do barulho porque não tem mais sensibilidade espiritual para ouvir. Tem pessoas que se perdem no meio do barulho porque ela está tão distante, ela está tão longe do topo do monte, que ela não consegue mais assimilar quando Deus fala e quando Deus não fala. O Senhor está dizendo, o problema não está no barulho, o problema está na sua distância. Vou repetir, o problema não está no barulho, o problema está na sua distância. Se você estiver distante, se você estiver no raso, está no seu nível, o problema está no nível aqui, você está no raso, você sempre vai dar uma desculpa. Eu não consegui ouvir Deus, é muito problema, é muito barulho. Deus está dizendo para Moisés, eu vou fazer barulho no Sinai, Moisés, eu vou estremecer o Sinai, eu vou fumegar o Sinai, mas lá no meio deste barulho, lá no meio desse chacoalhar do Sinai, ouve a minha voz, Moisés. Eu estou falando com você, Moisés. Eu estou profetizando em nome de Jesus que Deus está abrindo as tuas audições espirituais. Alguém está neste momento sendo tocado pelo Espírito Santo para não se desesperar diante do chacoalhar do monte, para não se desesperar diante do derreter do Sinai, dos trovões, dos relâmpagos, para você começar a ouvir a voz de Deus, para você não se perder no meio do barulho. A terceira característica de quem escolheu um relacionamento no pé do monte é qual, pastor? A terceira característica, já que ele está no raso, já que ele está no limite do pé do monte, a terceira característica dele é essa: é trocar o Deus do Sinai pelo bezerro de ouro. Lembra que eu falei que o Sinai é de uma experiência mais longa? Vamos caminhar por alguns capítulos e voltarmos sempre na visão dos 3 níveis do Sinai? Então observe que a terceira característica de quem vive um relacionamento raso com Deus, ou escolheu ficar no pé do Sinai, é trocar o Deus do Sinai pelo bezerro de ouro. O capítulo de número 32 e versículo de número 1, capítulo de número 32 e versículo de número 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então observe bem, o nível de relacionamento do povo estava tão raso com Deus, eles decidiram ficar no pé do monte, o nível deles é tão raso, que a terceira característica deles é trocar o Deus do Sinai pelo bezerro de ouro, pelo bezerro do Egito. Escute isso aqui, por gentileza. Por que é fácil? Por que desta característica de quem escolhe uma vida rasa num relacionamento com Deus? Porque eu mesmo tenho essa característica de trocar o Deus do Sinai pelo Deus do Egito, pelo bezerro de ouro. É simples.
Quem se adapta ao nível de baixo não quer sair do conforto, do raso, para subir no topo. Por quê, pastor? Porque para me relacionar com bezerro de ouro é uma coisa. Para me relacionar com Deus é outra. Para me relacionar com bezerro de ouro, eu desço. Mas para me relacionar com Deus, eu tenho que subir. Você está entendendo? Para me relacionar com bezerro de ouro, basta me rebaixar. Basta me descer nos padrões que Satanás quer, nos padrões que o mundo me oferece. Agora, para me relacionar com Deus é diferente. Relacionamento com Deus é subida e não descida. Qual que é mais fácil, descer ou subir? Qual que é mais fácil? Eu desço ou quando eu subo? É por isso que vira e mexe você vê pessoas na igreja que elas têm uma facilidade muito grande de relacionar-se com bezerro de ouro. Elas descem fácil demais. Elas congregam um mês e ficam 2 semanas desviadas da igreja. Congrega 1 ano e fica 2 anos desviado da igreja. Congrega 6 meses e fica 7, 8 desviado da igreja. Relacionamento rasíssimo perante o Senhor. Pessoas que trocam o Deus do Sinai pelo bezerro de ouro. Escute isso aqui, por gentileza. Para o relacionamento com bezerro de ouro, eu só preciso de prata, preciso de ouro e preciso de pingente fundido. Vou repetir. Para me relacionar com bezerro de ouro, eu preciso de prata, preciso de ouro, preciso de pingente fundido. Você está entendendo? Gente rasa, dinheiro para ele vira bezerro de ouro. Gente rasa, carro para ele vira bezerro de ouro. Gente rasa, posição para ele vira bezerro de ouro. Gente rasa, aquilo que ele possui vira para ele bezerro de ouro. Ele troca o relacionamento dele com Deus pelo bezerro de ouro fácil. Fácil. É só ele conquistar o que ele quer. Tudo para ele vira bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro, pastor, por que há uma facilidade de alguém relacionar-se com bezerro de ouro e não querer relacionar-se com Deus? Pelas suas características de uma vida rasa na comunhão com Deus. É que o relacionamento com Deus não é pelo que eu tenho. O relacionamento com Deus é pelo que Ele é. O relacionamento com Deus não é pelo que eu tenho. O relacionamento com Deus é pelo que Ele é. O relacionamento com bezerro de ouro é pelo que eu tenho e não pelo que ele é. É aquilo que eu posso manipular, é aquilo que eu posso dominar. O bezerro de ouro é manipulável. Lembra? Tiraram os tendões, os pingentes. Eles tiraram prata e ouro, fundiram e fizeram um bezerro de ouro. O bezerro de ouro é aquilo que eu posso manipular, aquilo que eu posso ter na minha mão. Aquilo que eu posso reter e que eu posso descartar. Agora, o relacionamento com Deus é diferente. Quem quer relacionamento com Deus precisa de entender que você não se relaciona com Ele, não é pelo que você tem. Você relaciona com Ele pelo que Ele é. E o que Ele é, pastor Tiago? Ele é imanipulável. Primeiro, Deus é imanipulável.
Deus não é o seu brinquedinho de estimação, que você faz bilu-bilu. Não é o seu bichinho de estimação, que você põe aonde quer, você leva para onde quer, fala a hora que quer, relaciona com a hora que quer, no momento que quer. Deus não é o seu bichinho de estimação, de forma alguma. O que Deus é, pastor? Deus é santo. E se Deus é santo, logo Ele requer de nós para um relacionamento santidade. Parou para perceber? Qual que é mais fácil? Me relacionar com bezerro de ouro, que eu manipulo, do que se relacionar com Deus que é santo. Para me ter um relacionamento com Ele, eu preciso produzir uma vida de santidade, buscar nele santificação. E buscar santificação não é para qualquer um. Ele mesmo exigiu da nação: sejai-vos santo, porque eu também sou santo. Está aí uma palavra que poucos querem ouvir. Estou dizendo que é uma live de ensinamento bíblico, de iluminações de palavra de Deus. Vai ser muito difícil eu falar aqui o que você quer. Aqui nesta live nós vamos tratar daquilo que você precisa de ouvir. Deus primeiro não é manipulável. Ninguém pode manipulá-lo. O seu dízimo não manipula Deus. A sua carteirinha de membro não manipula Deus. A sua oferta alta não manipula Deus. Os teus altos níveis de oração não manipula Deus. A tua oração não tem poder, viu, ô santo da oração? A tua oração não tem poder de manipular a Deus. A tua oração só te dá acesso àquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. O seu nível de intelectualidade, o seu conceito em hermenêutica, oratória, exegese, homilética, dentro dos parâmetros da oratória, não tem poder de manipular Deus. Deus é imanipulável. Deus é imanipulável. Segundo, Deus é santo. Se você quiser um nível de relacionamento com Deus, então sobe para o monte da santidade. Comece a buscar santidade. Sim, Deus é bom, mas Ele é santo. Tem gente que quer um relacionamento com Deus como se Deus fosse uma caixinha de surpresa, como se Deus fosse o baú da felicidade. Quer relacionamento com Deus como se Deus fosse seu bichinho de estimação. Quer um relacionamento com Deus como se Deus fosse um dominó ou um dado que Ele manipula para lá e para cá. Com Deus não se joga amarelinha. Deus é imanipulável. Quando eu entendo essa verdade, o que eu percebo? Que o relacionamento com Deus é diferente. Porque, primeiro, Ele é imanipulável. Segundo, Ele é santo, requer santidade. E terceiro, Ele é Senhor. Se eu quero um relacionamento com Ele, eu tenho que entender que Ele é o Senhor e eu sou servo. Eu tenho que entender que Ele é Deus e eu sou a criatura. Ele é o Criador e eu sou a criatura. O Senhor não faz aquilo que apraz ao teu servo. Na verdade, toda a vontade de um servo e o desejo de um servo é suprimida pela vontade do seu Senhor. A partir desse momento em que você cria um nível de relacionamento com Deus, você passa a externar as mesmas falas que Paulo. Agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Você reconhece de fato quem você é e quem opera em ti. Você não anda mais por você, você não fala mais por você, você não respira mais por você. Tudo é Deus. Tudo é Cristo na sua vida. Paulo vivia numa constância, desse homem interior, desse homem exterior. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Quando Paulo fala que agora não vive mais ele, mas Cristo vive nele, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo está falando de um nível de relacionamento que ele adquiriu com Deus. Ele está dizendo: Deus é superior às minhas vontades. As minhas vontades não podem estar superior à vontade dele, porque agora ele é Senhor da minha vida. Quem vive num relacionamento baixo, quem está aqui no pé do monte, é alguém que jamais terão essas características. É alguém que vive tentando manipular Deus. É alguém que escolheu a viver uma vida suja, iníqua, cheia de pecados, não quer um conserto, não quer uma mudança, uma transformação, e quer manipular Deus. Ninguém manipula Deus. Ninguém manipula Deus. Então Deus está te convidando a sair hoje do raso e subir para um monte da intimidade. É um processo, é um preço que se paga, mas vai valer a pena. Louvado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Que Ele continue sendo engrandecido e glorificado através desta live. Você vai ver comigo que nós falamos então de 3 características de quem escolheu ter um relacionamento com Deus no pé do monte. O povo ficou no pé do monte Sinai e não subiu. Ali é um nível de relacionamento. O segundo nível de relacionamento é o nível daqueles que escolheram ficar no meio do monte. O nível de relacionamento é daqueles que decidiram ficar no meio do monte. Escute isso. E quem decidiu ficar no meio do monte, ele tem também pelo menos 2 características. A primeira característica de quem escolhe ficar no meio do monte é a característica da neutralidade. A terceira característica de quem escolhe ficar no meio do monte é a característica da neutralidade. Ele não está no pé e não está no meio, ele não está no pé e nem no topo. Ele está no meio, ele está na metade. Capítulo de número 32 e versículo de número 17, capítulo 32 e versículo de número 17. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Preste bem atenção. Esta fala de Josué indica-nos que Josué não está nem lá no pé e nem lá no topo, porque Moisés desce, e assim que Moisés desce na metade do monte, ambos olham lá do meio do monte e Josué diz: alarido de guerra tem lá embaixo. Parou para perceber que nós temos aqui alguém no raso e agora nós temos alguém na metade do monte? Josué não ficou nem lá embaixo e nem foi para o topo. Josué está no meio. Escute isso aqui. E ficar no meio do monte traz algumas características. E a primeira característica é a característica da neutralidade. Quando eu estou no meio do monte, a verdade é que eu estou num ambiente neutro. Eu não participo do que está em cima e nem participo do que está embaixo. Eu estou neutro às 2 ações. Acho que Deus está falando com alguém aqui. Josué está pecando? Não está. Porque não está lá embaixo no pé. Ele está neutro. Ele decidiu não participar lá embaixo do problema, dos erros, dos pecados cometidos. Ele não está pecando, porque ele está no meio, ele está neutro, beleza. Mas Josué está vislumbrando a glória. Josué está tendo um contato próximo com Deus. Está ouvindo a voz de Deus. Está vendo a nuvem de perto, está envolvido na glória. Também não está. Se Josué não está no meio dos que estão fazendo o júbilo,
Se Josué não está no topo, onde Moisés está vendo a glória, então Josué está onde? Josué está no ambiente da neutralidade. Ele está neutro. Ele não participa nem de uma parte e nem participa de outra. Quem é você na sua igreja? Quem é você no seu relacionamento com Deus? O mais triste que tem é pessoas que começam e param no meio do caminho. É pessoas que param e ficam pela metade. Você precisa de tomar uma decisão. Você começa uma campanha de oração e para no meio. Você começa a dedicar o teu ministério e para no meio. Você começa a dedicar a sua família e para no meio. Você começa a dedicar em um projeto pessoal e você para no meio. Você fica neutro no ambiente, você não se envolve com nada. E esse tipo de pessoa no âmbito espiritual é complicado. Porque esse tipo de pessoa, neste ambiente, ele não tem experiências do que se diz respeito ao que está lá em cima e muito menos do que está embaixo. Você precisa de se decidir esta manhã. Decida esta manhã. Sai deste ambiente de comodismo. Bem-vindo, meu amigo Márcio. Sai deste ambiente neutro que você está nele. Está na hora de você tomar uma decisão. Você começa a escalar o monte e você para no meio dele. E fica naquele ambiente neutro. Se você não está no ambiente, se você está no ambiente neutro, você não participa nem da glória e você também não sabe nem o que está acontecendo no pé do monte. E Deus está falando contigo até quando você vai ficar neste ambiente neutro. Você começa e para no meio. Você precisa de decidir. Porque se você não é quente, você tem que ser frio. Se você não é quente, se você não é frio, então você é morno. Então se você é morno, Deus te vomita. Tem pessoas que não escolhem qual ambiente ele quer pertencer. Você fica neutro diante da situação. E se você permanecer neutro no ambiente, Deus também ficará neutro. Porque você tem que ter uma escolha. Quando o povo está no pé do monte e não toma decisão nenhuma, ou melhor dizendo, quando o povo está no pé do monte, que eles trocam Deus pelo bezerro de ouro, a correção de Deus vem. Pelo menos Deus está falando e corrigindo. Quando Moisés está no topo do monte, ele está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando com ele, a glória se manifesta. Deus se revela para ele. Moisés está sendo inundado pela glória. Moisés está adquirindo experiência, comunhão, profundidade. Porém, Josué está neutro. E quando ele está neutro, ele não tem experiências profundas nem com o que está em cima, nem com o que está embaixo. Então você tem que tomar uma decisão, sai dessa vida neutra. Dessa neutralidade espiritual. Reaja, mulher. Reaja, homem. Volta para o caminho da oração novamente. Retome os seus projetos. Vai naquela gaveta, tira os seus projetos de lá. Não deixe as coisas inacabadas na sua vida. Tem pessoas que têm um potencial tremendo. Tem pessoas que têm uma carreira ministerial linda. Um projeto social lindo. Uma família abençoada. Tem tudo para ter uma família espetacular. Tem tudo para avançar na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. O problema de você é que todo mundo que olha para você diz, ela sempre começa, ele sempre começa, mas daqui a pouco ele para no meio do caminho. Ele para no meio do caminho. Em nome de Jesus, eu estou profetizando agora que você receba ânimo, receba vigor,
para você continuar a caminhar. Você vai chegar até no topo. O diabo quer te paralisar, o diabo quer te neutralizar no meio. Porque se você fica parado no meio, se você fica no raso, você é presa fácil. Se você vai para o topo, você se torna um perigo para o adversário. Se você fica no meio, você não é perigo nenhum para ele. Então isso para ele não interessa. Deus está dizendo essa manhã, já está na hora de você se tornar uma ameaça para o inimigo, se tornar uma ameaça para Satanás. Já está na hora de você começar a escalar o monte, a montanha, subir, sai do meio, sai da neutralidade, sai do raso. Sai do raso. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai chegar até o final. Você vai começar esse curso teológico e você não vai parar no meio, você vai terminar. Você vai começar a restauração do teu casamento e você não vai parar. Você vai começar esse projeto e você vai subir até no topo, você vai até o final. Deus está falando aqui, você vai investir no seu ministério, você vai investir na sua família, você vai investir nos seus sonhos e você não vai ficar neutro. Você vai até o final. Poxa, ninguém sabe quem você é na igreja? Ah, fulano de tal, sei não, nunca vi orar. Ele vem até nos cultos. Nunca vi dar um glória, nunca vi dar um aleluia. Nunca vi passar de 10 minutos de oração. Nunca vi chegando no propósito de consagração para a ceia. Nunca vi. Sempre ele sempre está no neutro. Ele sempre está no campo do neutro. Deus está tirando você hoje do neutro. Reaja, apareça, em nome de Jesus. A segunda característica de quem escolhe um relacionamento no meio do monte, no ambiente da neutralidade, é que ele não sabe discernir o que está acontecendo no topo e não sabe discernir o que está acontecendo lá embaixo. Vou repetir. Quem fica na neutralidade, quem escolhe ficar no nível do meio, ele não tem discernimento do que está ou do que vem de cima e nem do que vem de baixo. Me explique, pastor Tiago, vou te explicar. Números capítulo de número 11, ou Números capítulo 11, versículo de número 16 ao versículo de número 30, que não está fora da nossa série, tá? Não está fora da nossa série. Continua envolvendo o monte, o relacionamento do povo com Deus no Sinai. Números capítulo de número 16 e versículo de número 30 envolve ainda Josué. Deus deu uma ordem para Moisés separar 70 anciãos. Presta atenção nisso. Deus falou com Moisés: Moisés, separa 70 anciãos, que eu vou tirar do teu espírito e vou colocar do teu espírito, ou do espírito que eu te dei, um pouco dele em cada um desses anciãos. Dentre estes anciãos, a Bíblia diz que rapidamente 2 deles receberam essa porção do Espírito. E assim que eles receberam essa porção do Espírito, eles começaram a profetizar. Eudade e Medade. Eudade começou a falar em mistério aqui, tá? E Medade começou a falar em mistério lá. Tá que fala em mistério, tá que fala em mistério. Quando eles começam a falar em mistério, a Bíblia Sagrada diz que eles começam a profetizar, liberar profecia, ou melhor dizendo, para alguém começar a não criar polêmica, quando eles começam a profetizar, a Bíblia Sagrada diz que Josué chega, não discernindo que aquilo ali era algo de cima, do topo. Pessoal, é proibido fazer isso aqui. Moisés não permite isso, porque ele não está discernindo o que é do céu. Ele não está discernindo o que é do topo, o que é espiritual. Ele fala: vocês dois podem parar de profetizar, porque Moisés não permite isso. Aí Moisés chama ele e diz: Josué, tem ciúmes de mim? Olha aí quem é do topo discernindo. Tem ciúmes de mim?
Quem me dera se todo Israel profetizasse. O que é que Moisés está dizendo? Você não está discernindo, Josué, o que é de cima. Que esses homens receberam é do alto. Quem me dera se todo o povo profetizasse, porque se houvesse profecia no meio de todo o povo, não havia tanta idolatria, não havia tanto pecado, não havia adultério, prostituição, mentira. Não precisaria da escala dos 10 mandamentos ser tão grande. Quem me dera se o povo fosse profeta. Quem vive no neutro não consegue discernir as coisas que são de cima. É por isso que você deve tomar cuidado, ô irmão neutro da igreja, ô crente neutro. É por isso que você tem que tomar cuidado ao abrir a sua boca, para poder dizer da vida de alguém que tem um alto nível de comunhão com Deus. Tome cuidado. Tome cuidado, que você pode estar cometendo blasfêmia, transferindo a obra que é de Deus para Satanás. Toma cuidado quando você abre a boca e fala que aquele gemido não é Deus, não é do Espírito Santo. Que aquele salto na presença de Deus não é do Espírito Santo. Toma muito cuidado quando você abrir a sua boca e falar que aquela profecia não vem de Deus. Porque é gente que vive uma vida neutra. É gente que não ora, gente que não canta, gente que não consagra, gente que não lê, gente que não prega. Ele está ali, mas ele é neutro em tudo. O problema do neutro é que ele tem visão para tudo quanto é lado. Ele tem visão para cima e tem visão para baixo, mas não tem discernimento nenhum. Não tem discernimento nenhum. E quer palpitar no nível de relacionamento da vida das outras pessoas. Deus está falando, tome cuidado. Se você não tem discernimento, então não abra a boca. Se você escolheu ser um crente morto, um crente pinguim, um crente neutro na igreja, no mínimo, não abra a tua boca para contender com aquilo que você não tem discernimento. Essa será a live de pouco glória. Será a live de pouco aleluia. Escolheu viver uma vida neutra, não descer no que é do alto, e quer palpitar. E o problema é que a neutralidade é tão complicada. Por quê, pastor Tiago? Porque você vai perceber comigo que a segunda característica de quem escolheu ficar no neutro, escolher um relacionamento neutro, um relacionamento no meio do monte, é que também não sabe definir, ou discernir, o que é lá de baixo. Me explica, te explico. Capítulo 32, versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo, a voz do povo que jubilava, disse: alarido de guerra. Na visão de Josué está tendo uma batalha lá embaixo. Na visão de Josué, olha para você ver, no discernimento de Josué, ele está entendendo que está tendo guerra. Está entendendo que está tendo batalha. Moisés é alarido de guerra. É alarido de batalha. Aí Moisés, quando desce, como Moisés tinha discernimento do alto, do topo, do que estava em cima, e como Moisés tem discernimento do que é carnal, do que é terreno, Moisés está dizendo para ele, o negócio é o seguinte, meu amigo, isso não é alarido dos que venceram, isso não é alarido dos que perderam, isso aí é alarido dos que jubilam. Diante de quem? Diante de um bezerro de ouro. Você está entendendo? Uma geração que vive na neutralidade, elas não sabem discernir nem o que é terreno, quanto mais o que é espiritual. É por isso que hoje na igreja está tudo normal. Hoje no meio do povo está tudo normal. Né? Dançar funk hoje dentro da igreja está normal. Indulgência hoje na igreja, normal.
Ecumenismo na igreja, normal. Indecência na igreja, normal. Estilos que não caem bem num comportamento padrão evangélico, normal. Falta de discernimento. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Falta de discernimento. Não tem discernimento algum. Deus está falando esta manhã com alguém aqui. Saia desta vida neutra hoje. Que Deus quer te rasgar os céus de glória e te dar sensibilidade ocular, auditiva. Deus quer abrir a tua mente para você aprender a discernir o que é do alto e o que é de baixo. Porque crente que tem discernimento, ele não é enganado pelo que está embaixo e nem perde o que está em cima. Então sai desta vida neutra. Deus está te chamando para um relacionamento mais íntimo. Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo. Vamos lá. Há uma glória de Deus aqui esta manhã. Aleluia. Alamai de Rassuri Plefesnai. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira característica ou melhor dizendo, perdão, o terceiro nível é o nível dos que decidiram um relacionamento no topo. Anota aí. O terceiro nível é o nível dos que decidiram, escolheram um relacionamento no topo. O Sinai é o ambiente aonde você escolhe qual é o nível de relacionamento que você quer ter com Deus. Você pode fazer parte dos que optaram ficar no pé do monte. Bom dia, irmã Cátia, Deus abençoe. Você pode optar por aqueles que decidiram ficar no meio do monte, no ambiente da neutralidade, ou você pode optar por ser aquele que escolheu subir para o topo do monte. E quem decidiu subir para o topo do monte, ele tem as suas características. E qual é a primeira característica de quem escolheu subir para o topo do monte? A primeira característica de quem escolheu ficar no topo do monte, que é Moisés, a primeira característica é qual, pastor Tiago? É se tornar um homem de recado de Deus. Pega isso. Parece simples, né? A primeira característica de quem decidiu, optou ter um relacionamento no topo, é se tornar um homem do recado de Deus. Versículo de número 3. E subiu Moisés a Deus. Aí, observe bem, ele sobe a Deus. E o Senhor chamou ele do monte. E disse: assim falarás à casa de Jacó. Ou seja, o nível da intimidade era tão profunda que Deus está dizendo: se quiserem saber qualquer coisa de mim, vão ter que falar com você primeiro, porque não falo com ninguém além de você. Derrabai chomi kenácia. Lemancho benai sei, chuiknai. Moisés é o homem do recado de Deus. Moisés não é o homem do recado do Pix. Ele não é o homem do recado CPF, do RG. Ele é o homem do recado de Deus. Deus está dizendo, o nosso nível de relacionamento é tão profundo de que quando eu quero falar com o povo, se alguém quiser saber de mim, tem que passar por você. Oh, glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra.
Moisés é um homem do recado, da visão de raio-x. Moisés não é o garoto propaganda das revelações profundas. Ele é um homem do recado de Deus. O relacionamento é tão profundo, é tão íntimo, que Deus está dizendo, se quiserem falar comigo, ou se quiserem saber alguma coisa de mim, tem que falar contigo. Eu não falo com mais ninguém no arraial a não ser com você. Olha o nível de relacionamento de quem decidiu estar no topo. A pergunta nesta manhã é: quando Deus quer falar no teu emprego, com quem? Com quem? Com quem Ele fala? Quando Deus quer falar dentro da tua casa, com quem Ele fala? Quando Deus quer falar na sua igreja, com quem Ele fala? Deramai, canchominai, terrasto e plofácia, ô glória! Deus está falando com alguém. Precisamos de homens e mulheres que optem ir para o topo do relacionamento. Porque nós estamos cansados de garotos propagandas, que fazem propaganda do evangelho, usando o nome de Deus. Precisamos de homens e mulheres que, quando estão num ambiente que Deus precisa de falar, Deus só fala através dela, Deus só fala através dele. O recado é com quem o nível de relacionamento é o topo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus fala com alguém esta manhã. Há tempo que eu estou esperando você no topo. Eu não falei naquela casa ainda, porque eu estou esperando você no topo. Eu não falo com mais ninguém lá, a não ser com você. É você que eu quero usar. É por isso que eu me calei naquela igreja. Eu estou guardando você no topo. Eu não falo com mais ninguém lá, porque é com você que eu quero falar. É através de você que eu vou dar o recado. É através de você que eu vou dar o recado naquele emprego. A coisa mais maravilhosa que tem é quando alguém aponta o dedo dentro de uma casa, na igreja, no trabalho e diz: olha, você quer saber se Deus está no negócio? Então ó, fala com fulano. Aí tu vai ver Deus falar na terra. Tô falando de relacionamento íntimo, de gente que abre a boca e Deus fala na terra. Gente que abre a boca e Deus aprova. Não é de garoto propaganda. Não é de menino mimado. Não é de gente que utiliza do nome de Deus para benefício próprio. Estou falando de homens e mulheres que escalaram uma montanha e chegaram no nível de relacionamento. Há uma graça de Deus aqui esta manhã. Que nesses últimos dias da igreja aqui na terra, Deus comece a levantar homens e mulheres que sejam homens e mulheres do verdadeiro recado de Deus. Fala ao povo, Moisés. Olha o nível de intimidade com Moisés. Fala com o povo. Fala com mais ninguém. Se quiserem saber de mim, é tu. Tem que passar por você primeiro. E quando eu quiser falar, tu és o canal que eu vou usar. Berajou binehagenai. Provinicho miknesia. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. Exatamente, Vaguinho. Tem gente utilizando o nome de Deus sem Deus estar falando. Essa é a verdade. É muito fácil eu usar o nome de Deus quando de fato Deus não está falando. Porque quando eu uso o nome de Deus para aquilo que me apraz, eu estou tentando manipular Deus. Mas ninguém manipula Deus. Ninguém manipula Deus. O povo não é bobo. O povo não é burro. O povo sabe quando é que Deus está falando. Deus sabe quando alguém é homem e mulher de recado de Deus.
não dos meus próprios deleites, não daquilo que eu utilizo como benefício próprio para a minha vida. Mais mulheres com intimidades, isso mesmo. Que Deus levante mais mulheres com intimidade, mais homens com intimidade profunda, que não contentam ficar no pé do Sinai, que não contentam ficar no meio do Sinai, mas que nem que custe a sua vida, soba para o topo do Sinai. Glória a Deus. Aleluia. Escalar o topo do Sinai não é fácil, vai te exigir dias de consagração, orações uma atrás da outra. Você será agredido com palavras, é inveja, é seta. O diabo vai tentar te desanimar. Vai ter dias que a tua cama vai te amarrar para você não sair dela, para você não orar. Mas Deus está dizendo, enfrenta. Sai do raso, não fica no neutro, vem para o topo. Segundo, a segunda característica de quem escolheu um relacionamento no topo, ele não contenta com anjo. Vou repetir. Ele não contenta andar com anjo. Andar com anjo não satisfaz esse desejo de intimidade. Me explica isso? Te explico. Capítulo 33 e versículo de número 12 ao 17. A Bíblia diz que logo após o povo ter dançado, bailado, levantado o bezerro de ouro, Deus matou a metade do povo, mandou Moisés separar quem é dele e quem não é. Morreu quase 3.000 pessoas. E ainda quando Moisés foi falar com Deus, Deus falou com Moisés, o negócio é o seguinte, Moisés, eu não vou andar mais com esse povo. Eu não vou adiante desse povo. Esse povo é um povo de coração obstinado. Esse povo é um povo de coração delinquente. Esse povo gosta do pecado. Esse povo se curvou a outros deuses. Eu não vou mais com este povo. Mas fica tranquilo. Por causa de você, eu vou mandar um anjo. Eu mando um anjo. Ah, irmão, presta atenção. Eu mando um anjo. Moisés virou para Deus e disse, não, anjo eu não aceito. Não me faça descer daqui se não for com a sua presença. Eu quero é a tua presença. Eu preciso da tua presença. Sem ela eu não vou. Eu não me satisfaço com um anjo. Presença de anjo não supre o que eu preciso. Você está entendendo? Na linguagem popular, Moisés não caiu na falácia de que tô com anjo, tô com Deus. Tô com anjo, tô com Deus, não tá. Moisés é inteligente. Moisés está dizendo, Senhor, com anjo não dá para ir. Porque o primeiro pecado que esse povo cometer, anjo não tem misericórdia. Vai passar a espada de todo mundo. Anjo não vai querer dialogar comigo como o Senhor dialoga. Anjo é subordinado a ti, Senhor. Eu escolho a tua presença. Eu não saio daqui a não ser se for com a tua presença. Irmão, como é que vai ser? Estou com o profeta, estou com Deus? Eu estou com fulano, se eu estou com fulano, eu estou com Deus, irmão. Estou com Bertano, estou com Deus. É? É mesmo? É mesmo? Então quer dizer então que você vai se contentar com mixaria, com pouca coisa. Ah, mas eu sou pregador, já para mim já é o suficiente. É, um pregador sem a presença. Ah, mas eu canto, para mim já é o suficiente. É um cantor, um adorador, adorador nada, um levita. Nem levita é, né? Sem a presença. Ah, mas fulano de tal profetiza, eu estou com ele, eu estou com Deus, tá nada. Tá nada. Anjo não tem misericórdia, irmão.
Deus está falando esta manhã com alguém. Eu não abro mão da tua presença. É como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, eu sei o quanto eu vou perder se a tua presença se apartar de nós. Se a tua presença se apartar de nós, nós vamos perecer neste deserto. Se o nível da comunhão cair, não terá mais pão, não terá mais água, ficaremos presa fácil para o inimigo. Se o nível de relacionamento cair, não teremos mais nuvem de dia e nem coluna de fogo de noite. Não teremos direcionamento, não teremos tábua da lei. Não saio daqui se não for com a tua presença, Senhor. Arrisca o meu nome. Olha o nível de intimidade. Se tu for ter que mandar anjo e continuar matando esse povo, então eu te peço, risca o meu nome do livro da vida. O relacionamento de Deus com Moisés era tão profundo que Deus falou com ele: Moisés, eu não vou mandar anjo, por causa de ti eu vou no meio do povo. Deus só está no meio da tua família por causa de você. Não é por causa do seu marido beberrão, da sua esposa beberrona, dos seus filhos que decidiram não caminhar pelo caminho que vocês ensinaram e escolheram as bebedices, as baladas da vida, as rebeldias. Deus está na tua família, é por causa de você. Deus não permite ninguém ser ceifado lá, é por causa de você. É pela tua insistência. Não abra mão da presença de Deus. A presença de Deus está bloqueando a presença da morte. Vou repetir. A presença de Deus bloqueia a presença da morte. Quando Deus se retirou, 3.000 pessoas morreram no meio do deserto. Quando Deus se retirou, aquele anjo que está indo ali, meu irmão, não é um anjo do tapinha nas costas. Não é um anjo do venha como está e permaneça como quiser. É o anjo do que peca, que vocês vão ver. Pecam. Aqui não é Deus não, meu irmão. Aqui a espada vai comer solto. Peca que eu saio com vocês tudo aqui no deserto. Moisés está dizendo: se tu for conosco, a morte não entra no arraial, Senhor. A tua misericórdia é maior. Não abra mão da presença de Deus na tua casa. Não abra mão da presença de Deus no seu casamento. Não abra mão da presença de Deus no seu ministério. Não abra mão da presença de Deus na sua família. Não abra mão. Deregais, teplofai, derrácia. Glória. Aleluia. Oh, presença de Deus maravilhosa neste ambiente. Me dai chope nefanai. Tuimir plai non tenecia. Oh glória. Não abra mão da presença dele por nada. Por nada. Perca carro, perca dinheiro, perca amigos, perca oportunidade, perca as posições, mas não perca a presença de Deus na tua vida. Não perca a presença de Deus. A terceira característica de quem optou o relacionamento no topo, e eu termino, é qual, pastor Tiago? Ele não se contenta, porque Moisés disse: com anjo eu não vou. Aí Deus disse: então eu vou contigo, Moisés. Eu vou contigo, eu estou indo por causa de você. Mas a terceira característica de quem optou estar no topo, ele não se contenta apenas com a presença, ele quer ver a glória. Aleluia. Pega isso aí. Quem optou pelo topo, quem optou um relacionamento lá no cume do Sinai, ele não se contenta apenas com a presença, ele quer ver a glória. Capítulo 33, versículo 18. Ele virou: Deus, para me ter certeza mesmo que tu vai descer comigo, que a tua presença está comigo,
mostra-me a sua glória, ó glória, aleluia, mostra-me a tua glória. Presença fala de intimidade. Agora a glória fala de manifestação. Pega, grava isso. Presença fala de intimidade. Glória fala de manifestação. Que Moisés está dizendo: Senhor, nós temos intimidade mesmo. Tua presença está comigo mesmo. Então sai de trás. Se revela, manifesta, mostra a sua glória para mim. Aí o Senhor falou com ele: Moisés, homem nenhum viu minha glória e sobreviveu. Mas eu vou fazer algo por você, algo que eu não fiz para ninguém. Ali tem uma rocha. Vai de junto daquela rocha. Eu vou te esconder com as minhas mãos nesta rocha e vou passar. Olha o tamanho do braço de Deus. Eu vou te cobrir com a minha mão e passo. E quando eu estiver passando pela fenda da rocha, deblaste comidubinai tenefnai, dobrai no festel binácia, você vai ver a minha sombra. Tu vai ver as minhas costas. Alguns pensadores dizem que Moisés viu a ponta do calcanhar de Deus. Mas olha isso aqui. Olha isso. Por qual meio que Deus falou com Moisés? Você verá a minha glória passar. Fica de junto dessa rocha. Quando eu passar, aleluia, você verá. Está entendendo não? Então vou te explicar. Por qual meio você está buscando ver a glória de Deus? Por meio de manipulações humanas? Por meio de adivinhações humanas? Pastor Tiago, qual é o meio mais real, mais sólido, mais visível, mais intenso, mais profundo para me ver a glória de Deus? Simples. O meio se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha ferida de Merimbá. Ele é a rocha rejeitada pelos construtores. A única maneira de você ver a glória manifestada de Deus é através de Cristo. Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Se torna íntimo de Cristo. Quer ver a glória de Deus? Se aproxime de Cristo. Quer ver a glória de Deus? Tenha relacionamento com Cristo. Não existe outro meio mais profundo de você ver a glória de Deus. Pastor, qual que é o segredo para mim ver a glória? Qual que é o segredo para mim ver as manifestações? Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a mediação para você ver a glória de Deus. Se você tentar buscar a glória de Deus por outros meios, você será sucumbido. Ninguém vê a glória de Deus face a face e sobrevive. O meio de nós vermos a glória de Deus é através de Cristo. Cristo se fez a rocha ferida no Calvário. Cristo se fez a fenda ferida no Calvário para nos dar acesso a Deus. Quer ver a glória de Deus? Jesus. Quer contemplar a glória de Deus? Jesus. Quer viver a glória de Deus? Jesus. Cristo é a pedra, a fenda que revela a glória de Deus. Que revela a glória de Deus. É Cristo. Então eu fecho esta live desta manhã dizendo: o segredo é Cristo, o caminho é Cristo. Esta manhã, esta live está nos levando a entender qual é o nível
de relacionamento que nós queremos ter com Deus. Esta manhã, Deus está falando com pessoas que estão nesses 3 níveis de relacionamento. Ou falando com alguém que pode optar a estar nesses 3 níveis de relacionamento. Primeiro nível é o nível raso, é dos que ficaram no pé do monte. O segundo nível é dos que decidiram ficar no meio do monte, como Josué ficou, ambiente neutro, não tem discernimento do que é de cima e nem discernimento do que é de baixo. Não sabe quando é Deus que fala, não sabe quando é espiritual e também não sabe quando é da carne. Também não sabe como é de Deus, não tem discernimento. Terceiro, é o nível dos que decidiram ficar no topo do Sinai. E quem decide ficar no topo do Sinai, ele vai para o topo do Sinai e ele se torna um homem e uma mulher do recado de Deus, ao nível de que Deus está dizendo. O nível é tão alto, se quiserem saber de mim, tem que falar com você primeiro. Eu não falo com mais ninguém, eu só falo através de você. É o nível de relacionamento. Segundo, quem decidiu ficar no topo é alguém que não contenta apenas ser um homem e mulher de recado. Ele requer a presença, porque ele não cai na falácia. Tô com anjo, tô com Deus. Tô com Bertano, tô com Deus. Mas ela é a mulher que ora, tô com Deus. Ele é o fulano que ora, tô com Deus. Ele é o fulcrano que profetiza, tô com Deus. Balela. A presença de Deus é insubstituível. Insubstituível e imanipulável. O homem manipula os seus próprios sentimentos. Ninguém manipula Deus. Terceiro, quem escolheu estar no topo não contenta apenas com a presença. Ele quer ver a glória. Presença, intimidade. Glória, manifestação. Escolha em qual desses níveis você quer estar. Pai bendito, te damos glória. Te louvamos por este pão, por esta palavra, por este alimento, por esta direção. Todos quantos ouviram esta palavra, participaram desta live, e os que irão, ó Pai, participar, irão ouvir esta live, esta mensagem, que eles sejam impactados pelo poder da mesma. Que o poder do Espírito Santo arranque eles de um nível baixo e leva para o topo. Tira aqueles que estão inertes, aqueles que estão no ambiente da neutralidade. Dai para eles um propósito. Leva eles para o topo. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, porque a tua palavra para nós nesses dias tem sido pão para alimentar a nossa alma, tem sido água para saciar a nossa sede. Não precisamos de muito mais do que a tua palavra. Que esta palavra se cumpra profundamente na vida de cada ouvinte e que eles possam testemunhar da vitória, da bênção, do milagre e das experiências que eles terão contigo a partir deste momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu sou o pastor Tiago Nonato, agradecido a todos que participaram desta live, todos, os de longe e os de perto. Vaguinho, obrigado por participar, Deus abençoe sua vida. Minha querida irmã Kátia Ferreira, Deus abençoe a sua vida. Meu irmão Edelson, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos que participaram. Esta live ficará salva, tá? No meu story, tá? Ela ficará salva no meu feed. E também, meu amigo Jonathan Faria, se você entrou agora, acredito que não, né? Porque não apareceu. Mas está salvo lá no
no meu canal no YouTube. Tá bom, pessoal? Se inscreva lá, tá no meu bio. Tem um endereço direto lá para o meu canal. Se inscreva lá, seja abençoado da parte de Deus. Receba sempre esta palavra, sempre este alimento, esta direção, tá? Aqui o negócio é sério, viu? Aqui é Bíblia. Palavra de Deus. Aqui não tem emocionalismo não, aqui é Bíblia. Palavra de Deus, tá? Um dia de vitória, um dia de bênção para todos vocês. Um forte abraço. Muito obrigado por estar comigo até este momento, tá? Deus abençoe muito. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por se comprometerem com esse projeto Momento Produzindo do Reino, os 7 desertos que Israel teve que passar antes de chegar na terra de Canaã. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Como é que eu faço para salvar? Encerrar.